Olá, meu nome é Shirley, sou licencianda do curso de Geografia da UNILA e hoje vamos retomar o assunto do vídeo sobre corporações e organismos internacionais e nacionais no Brasil e suas interferências, parte 1, e entender como o Consenso de Washington afetou a indústria brasileira. No vídeo com a parte 1 deste assunto foi apresentado o contexto da industrialização brasileira e como o Consenso de Washington foi o estupim da desindustrialização no Brasil. E, por consequência, deduziu-se que a falta de respiradores era devido a esse problema. Porém, Lorenzo Casermil, advogado e pesquisador vinculado ao CNPq, deixa isso claro em seu artigo de opinião na A Gazeta. Mill começa afirmando que o novo coronavírus causou o maior transtorno sanitário da nossa geração, ironizando o fato que 48% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Ele ressalta que a situação tem provocado reflexões sobre temas que parecem remotos, mas que possuem vínculos com o sistema de saúde. Na investigação da falta de respiradores, ele aponta o fenômeno que vem crescendo nos últimos 40 anos: a dependência de importação de insumos de média e alta tecnologia pelo setor industrial brasileiro. Importamos cada vez mais os tipos de insumos que contribuem científica e tecnologicamente para o Sistema Nacional de Inovação. Dessa forma, a indústria de transformação, potencialmente geradora de riqueza, reputada como de alto valor agregado, deixa de ser viável do ponto de vista logístico e econômico. O parque industrial brasileiro se demonstra inábil para a produção em massa. São décadas de desmonte e de falta de políticas e investimentos públicos voltado à evolução do setor secundário. Um exemplo dessa mentalidade periférica é o recente caso da Embraer, empresa dominante no nicho de mercado de jatos de médio porte voltados à aviação regional e formadora de lucros recordes para o setor. Ela foi gentilmente cedida a uma concorrente estrangeira. A principal personagem em tecnologia aeronáutica que expulsou a Boeing do ramo dos jatos médios teve sua parte mais lucrativa vendida a preço de banana com a anuência do governo federal. Adivinhem para quem? Para a Boeing. No vídeo da primeira parte do tema, verificou-se como a saúde, o PIB e o emprego sofreram com a desindustrialização. Corroborando as análises feitas na primeira parte do tema, temos Pedro Teixeira apontando o encolhimento da presença do Brasil na economia mundial. O FMI apontou que a participação do Brasil na economia global atinge o seu pior nível em 38 anos. A participação brasileira de produção de bens e serviços globais foi de 2,5% em 2018, a sétima queda anual sequencial. Assim, perdemos o título de sétima maior economia para a Indonésia. Todos os grandes produtores e compositores da macroeconomia, Estados Unidos da América, China, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, têm uma indústria muito forte. Quem produz milho e minerais são os países sul-americanos e africanos. Analisa Paulo Feldman, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Contabilidade da USP. O administrador aponta que nos últimos 30 anos aconteceu uma desindustrialização muito forte. O Brasil foi na contramão do desenvolvimento. Depois do Consenso de Washington em 1989, coincidente com o governo Collor, processo liderado pelos norte-americanos,
no qual estimulou-se a investir somente nas áreas já competitivas da produção, o país desistiu de uma política industrial. Singapura, Taiwan e Vietnã importam matéria-prima brasileira e nos vendem seus produtos manufaturados. 7 milhões de brasileiros entraram na pobreza entre 2016 e 2019. Paulo Feldman aponta que houve duas políticas industriais desenvolvidas no Brasil. Uma delas, a de informática, não deu certo porque não formou profissionais capacitados. Em compensação, a que deu certo, a da aeronáutica, contou com a criação do ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, um dos centros tecnológicos de ponta no campo, resultando no sucesso da Embraer e na construção de aeroportos. Depois de reiterada análise do setor industrial brasileiro, vamos entender o que é o tal Consenso de Washington. Após a quebra da Bolsa de 1929 nos Estados Unidos, o governo Roosevelt implantou o New Deal, um programa econômico com vistas a recuperar a economia americana. O liberalismo econômico anterior à quebra da Bolsa restringia a fiscalização do Estado sobre as transações econômicas e movimentações financeiras. Dessa forma, o New Deal seguia as ideias de John Keynes, que propunha maior intervenção estatal. Porém, houve uma guinada liberal-conservadora com os governos de Thatcher, na Inglaterra, e Reagan, nos Estados Unidos. E essa guinada alterou drasticamente a economia política internacional. O objetivo dessa política era a recuperação do crescimento econômico e do lucro privado e pela liberalização das economias nacionais. Funcionários do governo americano e de organismos financeiros como o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, se reuniram na capital dos Estados Unidos em 1989. Esse encontro foi convocado pelo Institute for International Economics. Tal encontro tinha como objetivo relatar e avaliar as reformas econômicas dos países latino-americanos. As conclusões deste encontro foram nomeadas como Consenso de Washington e serviram como orientações para coordenar ações por entidades com papel relevante nessas reformas. Na reunião, os funcionários dessas instituições que estavam envolvidos com a América Latina apontaram a excelência das reformas iniciadas ou realizadas pela proposta neoliberal do governo norte-americano. Essas reformas eram a condição para liberar empréstimos e cooperação financeira externa aos países latino-americanos. Somente Brasil e Peru não tinham feito ou iniciado tais reformas até aquele momento. As elites políticas, empresariais e intelectuais dos países latino-americanos compraram a ideia neoliberal como se isso fosse sinônimo de algo moderno e começaram a discursar sobre ela como se fosse algo de interesse próprio, como se o neoliberalismo viesse de encontro às próprias necessidades. Um exemplo desse discurso é o documento Livre para Crescer, Proposta para um País Moderno, publicado em agosto de 1990 pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Neste documento, a Fiesp sugere a adoção de agenda de reformas idênticas às de Washington e inclui o que o consenso tinha deixado subtendido, mas estava claro no documento Trade Policy in Brazil, The Case for Reform, ou Política Comercial no Brasil, o caso da reforma, do Banco Mundial. A inserção internacional do país deveria ser feita pela revalorização da agricultura de exportação. Incrivelmente, o órgão máximo da indústria paulista endossou sem ressalvas
uma sugestão de volta ao passado, de inversão do processo nacional de industrialização. O Consenso de Washington elaborou 10 recomendações sobre disciplina fiscal, prioridade de despesas públicas, reforma tributária, taxas de juros, taxas de câmbio, liberalização comercial, investimentos estrangeiros direto, privatização, desregulamentação e direito de propriedade. O consenso destaca também a teoria da vantagem corporativa, formulado pelo economista David Ricardo, que pressupõe uma especialização em produtos que apresentam menor custo e maior oportunidade. Desse modo, um país com industrialização tardia terá mais competitividade no mercado global, se especializando em produção de commodities, já que terá menos oportunidade e competitividade na produção e comercialização de produtos industrializados, comparado aos países com industrialização avançada. Com o governo de Fernando Collor de Mello, o Brasil internaliza definitivamente as propostas neoliberais do consenso e, entre outras coisas, começam os planos de privatização das empresas estatais, a desregulamentação econômica e a abertura da economia brasileira. Com a forte concorrência com a indústria internacional e a necessidade de investimentos para se modernizar, muitas empresas nacionais acabaram falindo. Como é possível perceber, organismos internacionais como o FMI, o Banco Mundial e o BID e corporações como a Fiesp, que não têm o menor vínculo com interesses sociais e sim com os lucros e interesses financeiros, impuseram direto ou indiretamente a desindustrialização no Brasil, provocando enormes prejuízos sociais e econômicos ao país. Foi um desrespeito à soberania da nação e ao Estado democrático de direito de toda a população brasileira. Deixo aqui algumas perguntas para reflexão. Com qual autoridade e direito os funcionários do governo americano e de organismos financeiros como o FMI, o Banco Mundial e o BID definem como deve ser a política interna brasileira? Qual é a responsabilidade do governo americano, do FMI, do Banco Mundial e do BID em relação à quantidade de mortes causadas pelo SARS-CoV-2 e a quantidade de pessoas que estão fora do sistema econômico e abaixo da linha da pobreza? Bom, ficamos por aqui. Agradeço você que chegou até esse momento. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, assim que eu vir eu respondo. Muito obrigada.